se ninguém quiser dizer nada, eu queria passar uma última cena, que é um episódio real que o Chico viveu e que aparece no filme e que é um máximo e acho que vocês vão adorar. E deixa-me só aqui. O senhor não é aquele moço que vê espírito? Eu sabia. O senhor lá de Uberlândia. Eu já vi o seu nome no jornal. Deve ter visto mesmo. Reconheceu lá de Uberlândia, né? Como é que vai ser? Deve ser muito bom saber como é que é o lado de lá. Eu aqui morrendo de medo. E o senhor aí, tranquilo. Por que é que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas se eu estou em perigo de vida, eu vou gritar! Madre de Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu tô apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Deus, tem piedade de nós! Tem piedade! Graças a Deus! Nós agradecemos. Bom, isto aconteceu mesmo, só para. Não foi invenção do filme. E o que é que vocês têm a dizer relativamente àquilo que o Emmanuel diz, que é nestas horas de aflição que nós temos que dar o exemplo? Mas tudo isso, essa cena, para realmente nós que trabalhamos com a espiritualidade, para a gente poder parar e pensar um pouquinho. Não vou nem falar a parte drástica agora. Vou falar assim, se a gente está falando de espiritualidade, dos espíritos, de um médium que lidava com o espírito 24 horas por dia, e você que está nesse caminho de estudo, de contato com a espiritualidade, imagina se você vai desligar esse vídeo agora e ao abrir o armário para pegar uma bolacha ou um biscoito, dependendo da região, você vê materializado o seu mentor a olhos nu. Você vai começar a ficar em pânico, meu Deus, um espírito, meu Deus, é um fantasma, meu Deus, eu tenho medo, agora eu vou pro quarto, sendo que você acabou de estudar isso todo o tempo. Ou você vai olhar e falar, nossa, tudo bem. Surpresa, claro, né? Surpresa. Mas é a grande oportunidade que agora eu tô te vendo e eu vou falar com você. Como eu sempre quis. Porque muitos espíritos, gente, muitos espíritos e muitos mentores não aparecem para a pessoa que até tem a mediunidade de clarividência aberta. Porque se aparecer, a pessoa realmente vai ter medo. Vai gerar até um trauma nessa pessoa. Então é muito aos pouquinhos que isso acontece, muito aos poucos. Existe também o outro lado. E aí a espiritualidade nos ensinando sobre a morte. Se a gente lida com espíritos, a gente está estudando o processo de reencarnação, de tarefas para a evolução e para nossa morte, como todos nós vamos morrer. Mas como nós vamos morrer? É o morre direito, Chico. Se você descobrisse hoje uma doença que o médico te desse 3 semanas de vida, como que você encararia essa sua morte? Tipo, é uma doença que não tem cura, que de verdade você vai em 3 semanas. Como isso se daria? Claro que estudando a espiritualidade ao longo dos anos, você vai encarar muito melhor do que quem não estuda. Se não for você, vai ser uma pessoa próxima a você. Você vai encarar, e mesmo depois que a pessoa, se for um caso um familiar, por exemplo, que desencarna, você vai ter um contato um pouquinho mais facilitado, porque você desenvolveu uma mediunidade. Se for você,
esse medo, ele pode até existir, mas você vai ter o conhecimento suficiente para poder entender que você está aqui por um certo tempo. Que ao reencarnar, no seu planejamento reencarnatório, foi decidido que você teria 89 anos de fluido vital. E 89 anos você vai viver. Se for um fluido vital de 57 anos e 6 meses, assim será. Então, que a gente possa entender que nós estamos aqui numa experiência num planeta de provas e expiações. E quando acabar, a gente vai continuar o mesmo, com a mesma personalidade, só que sem esse corpo. Mas abraçando nossos guias espirituais, dizendo missão cumprida, e qual que é a próxima? Em qual planeta espero? Né? Em qual situação? A espiritualidade faz isso, faz com que a gente realmente possa se aproximar mais da morte, dos espíritos, que nada mais são pessoas como nós, mais elevadas, às vezes iguais, só que no teu corpo. E é isso que o Emmanuel quis que ele falasse, que ele desse o testemunho.